queria refletir sobre João 6 com vocês. O capítulo inteiro, é um capítulo bem grande, mas a gente vai dar uma resumida aqui. João 6. A partir do verso 2, e diz assim: E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para este povo comer? Fez esta pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. E Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: Mandem o povo assentar-se. E havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Amém, irmãos? Podemos dizer que este momento aqui foi o auge da fama de Jesus, porque a Bíblia fala que eram 5.000 homens, não contavam nem mulheres nem crianças. Se vocês pensarem que cada homem levou uma mulher, levou um filho, vamos botar aí que tinha 15.000 pessoas ali atrás de Jesus. Essas pessoas queriam ouvir Jesus porque elas ouviram falar que Jesus fazia milagres, que Jesus fazia maravilhas, e essas pessoas foram para um lugar isolado, sem ligar se ia comer alguma coisa, sem pensar nisso tudo. Eu acredito que elas estavam com fome. E Jesus, vendo a necessidade daquelas pessoas, ele fez um milagre naquele lugar. Ele multiplicou e deu a bênção para aquelas pessoas, ô Luiz. Ele viu que aquelas pessoas estavam passando necessidade, estavam com fome, e fez o milagre da multiplicação dos pães. E as pessoas ficaram tão maravilhadas, Wallace, que elas falaram no verso 14: Sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Elas presenciaram com os próprios olhos. Imagina se você estivesse lá, vendo Jesus repartindo aqueles pães e nunca acabando, cara, e passando para as pessoas. Aqui também fala que todos comeram à vontade. Comeram. Tu imagina comer à vontade assim, Luiz? E sobrou várias cestas, para tu ver quanta comida que tinha, quanto que Jesus tinha multiplicado. E Deus, ele pode fazer isso por nós. Deus, ele vê a necessidade de nossas vidas e fala: Eu vou ajudar o meu filho. Ele é meu filho. Ele sabe o que cada um de nós precisamos. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que a gente passa na nossa casa. Ele sabe das nossas dificuldades. Ele sabe de tudo isso. Aí, vamos continuar nesse capítulo. Vamos lá para o verso 25. Jesus estava nesse lugar isolado, depois de fazer esse milagre, depois dele viver o auge do ministério dele. Ele atravessa o rio. Aí ele atravessando o rio, vamos lá para o verso 25. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? A multidão, eles viram que Jesus ia atravessar o rio. Então eles acabaram de receber aquela bênção, aquele milagre. Eles ficaram tão desesperados que eles atravessaram, deram a volta no rio para encontrar Jesus do outro lado. E Jesus respondeu: Quando que vocês... Nós perguntaram para Jesus: Mestre, quando chegaste aqui? Aí olha que Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Olha o que aconteceu.
a multidão, quando viu aquele milagre de Jesus, quando viu a bênção que Jesus podia dar, quando viu tudo aquilo, eles correram atrás de Jesus e a motivação deles começou a ser diferente. Jesus falou para eles: vocês não estão mais me seguindo porque eu tenho poder, porque eu sou a salvação. Agora vocês estão me seguindo porque vocês comeram pão e ficaram satisfeitos. Vocês não estão mais com aquele amor sincero. Vocês não estão mais com aquele amor que vocês tinham quando me conheceram. Agora vocês estão atrás de mim pelo que eu posso dar para vocês. E eu não estou satisfeito. Eu imagino que Jesus tenha ficado decepcionado com isso. Porque muitas vezes quando a gente ama alguém, a gente quer algo recíproco, cara. A gente quer algo, você amar a pessoa com sinceridade, a pessoa te amar. Você ajudar a pessoa e a pessoa te ajudar. Não apenas a gente pedir, não apenas a gente mandar, a gente ser o patrão, entendeu? As nossas orações têm que ser algo realmente de amor, cara. Algo sincero, um relacionamento diferente. Não a gente apenas chegar e jogar tudo para Deus, mostrar os nossos problemas para Deus apenas e muitas vezes a gente nem agradece. Eu conheço pessoas que só vêm atrás de Deus quando estão precisando. Às vezes é assim, a pessoa nunca se diz cristão, mas uma doença vem na família dela, na mãe, o cara chega e fala: você ora pela minha mãe, cara, por favor. O cara nunca pediu oração. Eu, com todo amor, vou orar pela mãe dessa pessoa, entendeu? Eu também conheço outra pessoa que fala que não vai na igreja, que só vai uma vez na semana, que é na segunda-feira. Eu perguntei por quê. Esse cara, Luiz, ele me falou que ele não acreditava em Deus, mas ele ia na segunda-feira porque era o culto da prosperidade. Era o único dia da semana que ele ia. Eu falei: cara, como tu não acredita em Deus e tu vai na igreja? Ele: não, cara, porque eu quero ser próspero. O cara não acredita em Deus e vai nesse culto. Entendeu como é que é? Meio complexo. Mas vamos nesse capítulo ainda, pular lá para o 33. Verso 33. Aí olha só o que Jesus falou para aquela multidão: pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu, e é aquele que dá a vida ao mundo. E disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Eles tinham acabado de comer aquele pão que Jesus tinha multiplicado. Jesus começou a pregar para eles que o pão que eles tinham que procurar não era o pão da terra, mas era o pão do céu. E eles falaram: Jesus, me dá esse pão, me dá esse pão. Olha só o que Jesus falou. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. O povo todo estava ali. O povo todo viu que Jesus era poderoso, que Jesus podia fazer grandes coisas. E mesmo assim, vendo Jesus, o povo mesmo assim não acreditava que ele era o Salvador, que ele era o pão do céu. Eles estavam preocupados com o pão da terra. Um pouquinho atrás, aqui no texto, que o texto é muito grande, Jesus até cita o maná no deserto, quando Deus fez cair o pão do céu para que todos fossem alimentados. Só que o povo estava olhando apenas com os olhos terrenos e não estava olhando com os olhos espirituais. E tudo isso que Jesus estava falando era da salvação realmente, era de algo além dessa vida, algo além daqui. Aí vamos lá para o verso 41. Jesus, depois de pregar isso tudo, olha só o que aconteceu. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Não conhecendo o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer que desceu do céu? Olha só o que aconteceu. Jesus fez aquilo tudo pelo povo. E quando Jesus foi pregar, foi numa palavra de verdade, uma palavra verdadeira, o povo começou a se escandalizar e falar: como que esse homem que era filho de José, que ele é de Nazaré, fala que desceu do céu? E o povo começou a ter uma confusão e muitos começaram a deixar Jesus. Começaram a deixar, e só foram ficando aqueles que realmente acreditavam em Jesus, aqueles que não estavam ali por interesse. Vamos lá para o verso 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Nós temos que pensar assim: só há um caminho para a salvação, que é apenas através de Jesus que podemos ser salvos.
Só aquele que realmente muda de vida, aquele que nasce de novo, aquele que tem um novo nascimento, uma nova mente, tudo diferente, só esses que serão salvos, só esses que poderão ser chamados de filhos de Deus. E Jesus estava falando, eu desci do céu e através de mim eu sou o caminho e através de mim vocês podem chegar à salvação. E isso foi um escândalo para todos eles. Aí olha o que aconteceu, vamos lá para o verso 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Tu imagina, Jesus antes ele estava com 5.000 homens. Se a gente for botar aí umas 15.000 pessoas, com as mulheres e as crianças. E tu vê esse texto todo, quantas coisas aconteceram nesse texto. Depois dele dar uma palavra dura, todo o povo abandoná-lo. Todo aquele povo que estava ali por interesse abandonar a Jesus. E muitos dos seus discípulos que caminhavam com ele também abandonaram a Jesus. E foram abandonando um atrás do outro, depois de Jesus dar uma palavra dura. Está até aqui no verso 60. Ó. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é esta palavra, quem pode suportá-la? Quando Jesus chegou e falou a verdade para eles, eles não aguentaram ouvir. E só permaneceram aqueles que realmente estavam ali com Jesus por amor. Aqueles que estavam ali com amor sincero. Aí olha só o que diz o verso 67. E Jesus perguntou aos seus 12. Depois que todo mundo saiu, Jesus chegou para os 12 e perguntou, vocês também não querem ir? Todo mundo me abandonou. Por que vocês também não me abandonam? Porque, imagina, Luiz, se Jesus chega e fala para você, pô, todos os teus amigos da tua igreja saíram, por que você não sai da igreja também? É mais fácil, mais cômodo para você? Tu imagina, o que você responderia para Jesus? É algo realmente complicado. Eu imagino que na hora eles ficaram meio atônitos para responder. Aí verso 68. E Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E é isso que realmente a gente tem que pensar. Quando a gente começa a analisar a nossa vida, analisar as coisas que a gente tem feito, as nossas escolhas, a gente tem sempre que lembrar, cara, que só tem um caminho. Só Jesus, através de Jesus vem a vida eterna. Que é através dele que a gente tem a nossa salvação, que a gente tem a nossa paz, que a gente encontra a nossa luz. E é através dele que a gente tem que ter esse amor verdadeiro. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Mas muitas vezes a gente coloca o nosso eu na frente. A gente coloca as nossas necessidades na frente de Deus. A gente coloca aquilo que a gente precisa na frente de Deus. E ele não quer isso. Numa amizade a gente não quer algo assim. Os casados, num casamento você não ia querer que seu casamento fosse assim, que apenas a sua esposa pedisse as coisas, e você ali apenas como um bobo, como um otário, servindo o tempo inteiro, não tendo um retorno, entendeu? É algo recíproco, cara. Isso tem que ser natural, isso tem que ser no dia a dia. Você tem que dar e você também tem que receber, entendeu? Tu não pode, tem que ter um equilíbrio, realmente. Todo relacionamento tem que ter equilíbrio. De pai para filho também, e nós com Deus também. Nós com Deus mais ainda. Porque tudo que Ele fez por nós não se compara com as coisas que a gente pode fazer. Tudo que a gente pode fazer por Ele é muito pequeno comparado ao que Ele já fez por nós. O que nós temos que fazer é agradecer tudo isso que Ele fez por nós. Agradecer esse amor e receber essa salvação. Como Jesus mesmo disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que a gente venha ser alimentado por Jesus, ser alimentado no nosso ser, no nosso espírito, e nos sentir saciados, sabe? Quando a gente se sente completos. Muitas vezes parece que a gente está com vazio no nosso peito, a gente às vezes deita no travesseiro e parece que está faltando alguma coisa. Essa coisa é Jesus, cara. Essa coisa é a presença do Espírito Santo, a paz que a gente pode sentir quando a gente está com Jesus. A paz, a luz que a gente está quando a gente está com Jesus. Aí Pedro respondeu, Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. E Jesus respondeu, não fui eu que os escolhi, todavia um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas. Aí você vê, pensando assim em Jesus,
Jesus ali estava com mais de 10 mil pessoas. Depois essas pessoas os abandonaram, só ficaram os 12. Aí vamos pensar que mais um pouquinho à frente, quando Jesus foi para ser crucificado, todos os 12 o abandonaram, ficaram apenas um, que foi Pedro. E por último Pedro o abandonou também. Tu imagina como é que Jesus ficou no meio disso tudo? Ele estava no auge dele, com mais de 10 mil pessoas. Depois ele ficou com os 12, depois com um. E depois ele chegou um momento que ele ficou só. Tanto que ele declara na cruz, meu Deus, por que me abandonaste? Ele sentiu aquele peso de todo o pecado do mundo, de tudo aquilo estava sobre ele, ele se sentiu só, se sentiu sozinho. Imagina como foi para ele. Isso foi uma mostra de amor dele por nós, cara, por toda a humanidade. Tudo isso que ele fez por nós. E o que temos que fazer é valorizar esse amor. É pegar esse amor e falar: Deus, muito obrigado, Deus. Eu sei que você fez isso tudo por mim. E eu não sou nada comparado a ti. A gente tem que se humilhar realmente, comparado a tudo que Deus fez por nós. Nós sabemos que Ele pode nos abençoar. Ele pode, Luiz. Ele pode chegar e nos abençoar, cara. Ele tem poder, Ele pode fazer isso tudo. E isso acontece naturalmente, cara. A gente tem que ter esse relacionamento com Deus e Deus vai nos abençoar, porque Ele sabe as nossas necessidades. Mas isso não pode ser a prioridade do nosso relacionamento com Ele. A gente tem que amá-lo realmente e as coisas vêm naturalmente. As bênçãos vêm naturalmente. Tudo vem naturalmente. Porque somos filhos dele. E o nosso Pai sabe as nossas necessidades. A gente vem a cada dia continuar e falar: Deus, eu te amo verdadeiramente. Deus, eu tenho um amor verdadeiro. E que isso venha pulsar nos nossos corações. Que isso venha a cada dia estar conosco. E que a cada noite, a cada manhã a gente venha se lembrar de Deus e se relacionar com Deus. Eu vejo muitas pessoas fazendo orações matinais antes do trabalho e vai relacionando com Deus e passa um dia a dia assim, um dia a dia sadio. Que a gente venha colocar as nossas vidas diante de Deus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade, a hora já está um pouco adiantada, amém? Aleluia. Vamos orar, vocês podem ficar de pé? Uma bênção. Amém. Senhor Deus, te agradecemos, Deus, por essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu te agradeço, Deus, por termos, Deus, esse culto, Deus, nessa manhã aqui, Deus, em nosso trabalho, meu Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez por nós, Deus. E declaramos com a nossa boca que só através de Ti vem a nossa salvação, meu Deus. Que venhamos a Te amar verdadeiramente, meu Pai. Que venhamos a ter um amor verdadeiro, assim como você teve por nós, meu Deus. Nos perdoa, meu Pai, por muitas vezes colocarmos coisas na Sua frente, Deus. Por muitas vezes colocarmos as nossas necessidades na Tua frente, o nosso eu, o nosso querer, Senhor. Mas queremos, Deus, que a Tua vontade esteja na frente de tudo, Senhor. Que a Tua presença esteja em nossas vidas, Deus. E que venhamos a colocar o Teu reino como prioridade realmente. Esteja conosco, Deus, em nosso trabalho, Deus, em nossa casa, em nosso lar, Senhor. Que a Tua luz esteja conosco, meu Pai, iluminando todos os caminhos de trevas. E venhamos a lembrar sempre, meu Pai, que o caminho da salvação é um caminho estreito, meu Deus. E que por isso nós temos que permanecer, que somente aquele que perseverar até o fim será salvo, Deus. Que venhamos a lembrar disso a cada dia, meu Deus. Que o Senhor seja o nosso Pai, que nós sejamos os Seus filhos, Senhor. E que um venha amar o outro, Deus, de forma sincera. Só temos a Te agradecer por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.